Diz, preste atenção, tá? Vê aonde caíste e levanta-te. Estamos tendo muitos problemas na América do Sul. A América do Sul, ela está tendo sérios problemas. Sempre ela teve, né? Mas agora se intensificou. Temos países aí que estão expulsando padres, fechando rádios de padres e outras pegando, derrubando igrejas de crente, né? E esses países estão caindo muito, muito mesmo. Praticamente a América Latina está falindo. Não somente a América Latina está falindo, parte da Europa também. Então, chegou um momento muito sério da nossa história, principalmente do cristianismo, porque o cristianismo hoje está sendo muito atacado. A Nicarágua, né, o Diogo Pacheco. Agora é incrível que a igreja que está sendo prejudicada na Nicarágua apoia os amigos da Nicarágua. Incrível, né? Então, devemos prestar atenção aonde caímos, aonde erramos, para não cair novamente, diz a Bíblia. Presta atenção aonde caíste. Que o Espírito de Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos dê uma coisa chamada sabedoria. E aí eu chamo a atenção de vocês que são cristãos. Tá? O inimigo está solto. E ele quer travar a igreja. Praticamente, eu tenho conhecimento de amigos que sofrem no mundo inteiro. Mas, em alguns países, os nossos irmãos estão sendo massacrados por ideologias e legalidades. Se permitirmos isso em nosso país, estaremos cometendo os mesmos erros e poderemos sofrer também. Alguns dizem que querem libertar e falam em amor, mas na verdade querem prender e pregam o ódio. Eu não sei como a pessoa prega o amor e fala de interrupção. A voz da igreja está sendo calada. Agora, a igreja é tola também. Porque eu vi uma pessoa reclamando, porque a Nicarágua está fazendo coisas horríveis com a igreja, e a igreja aqui está apoiando os amigos da Nicarágua. Então isso é uma contradição muito grande. Muito grande. Eu gosto de todo mundo. E devemos gostar de todo mundo, porque a nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra o diabo. Mas preste atenção, se você vê um vizinho seu com problema, ou fulano com problema, você tem que olhar para a sua própria cauda, para que você também não tenha problemas. Eu me lembro que tinha um vizinho, né, que ele colocou um bocado de coisa dentro do terreno dele, encostou um carro de noite e levou tudo. Quando eu soube disso, eu já reforcei portão, já reforcei porta, já coloquei alarmes. Temos que prestar atenção aonde os outros caíram, para a gente não cair novamente. Para boas palavras, para bom entendedor, poucas palavras bastam. Já tem gente falando muita coisa. Tem gente falando muita coisa. Mas você tem que ter consciência. E além de você ter consciência, você tem que abrir o bocão. Você não pode ser omisso. Você está entendendo? Disse alguém: eu não tenho medo do barulho dos errantes. Eu tenho medo do silêncio dos certos. Né? Então, olha bem, eu não tenho medo do barulho dos errantes. Eu tenho medo do silêncio dos certos. Eu sei que muita gente não se interessa por isso, mas se interesse, porque você faz parte do sistema. E se o sistema for dominado, você está lascado. Lembremos dos nossos irmãos que passam fome e comem cachorro, sentado em tesouros enormes, petróleo, mata tudo, água. A maioria dos problemas da pobreza não é de recursos, é político. Oi? 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 Então assim, não adianta você
Países na África, países aqui na nossa América, ricos em ouro, entendeu? Ricos em petróleos, estão acabados filosoficamente. Leis, líderes, então preste atenção, tá? Não precisa o cara dar uma palestra aqui de 2 horas, não precisa ofender ninguém, nem falar mal de ninguém, é apenas você se acordar, tá? E se não houver interesse agora, vai obrigar a aguentar as consequências. É verdade, Diego Pacheco. Verdade, pastor, só não vê quem não quer. É verdade. Existe um complô, né, mundial, né? E as nações estão com problemas. Não é só o Brasil, não. Todo mundo está com problema. Mas o Brasil continua de pé. Tomara que continue assim, né? Por que o medo do silêncio dos certos? É omissão. É omissão. Quem dirige igreja sabe disso. Às vezes tem uma questão na igreja que aqueles que querem perturbar falam muito alto. E aqueles que querem a paz não falam nada. Teve uma reunião na igreja que eu fui que era para decidir um negócio. E os caras que queriam que a gente decidisse de um jeito foram tudinho, plantaram o terror. E os que não queriam ficaram em casa. Então aqueles ganharam. E a igreja caiu. A igreja caiu de 150 membros para 3 membros. Ficou quase 4 anos com 3 membros. Se lascou a igreja. O que é que Deus pode fazer? Nada. Qual é a culpa? A culpa é dos errantes? Não. A culpa é dos que se calaram. Se estava decidindo alguma coisa na igreja, uns disseram, não, esse é o pastor, outro não é. Então, aqueles que eram a favor do pastor deviam ir. Falar, dizer. Porque aqueles que eram contra o pastor foram todos e foram dispostos a brigar, a gritar. E aqueles que eram a favor ficaram em casa. E a votação foi perdida por um voto. Um voto. Votação na igreja. Tira o pastor ou não tira? Vai tirar por quê? Porque o pastor é amigo de fulano e essa turma aqui é inimiga dele. Certo, vamos fazer a votação. Bora. E os caras que eram amigos do pastor ficaram tudo em casa. Para não ter, assim, não aguentar a confusão. E os caras que eram inimigos do pastor foram. Aí chegou o pastor presidente, vamos fazer a votação aqui. A gente tira o pastor ou deixa o pastor? Aí a turma que era contra o pastor, porque o pastor era amigo do prefeito, tira, vamos para a votação. Aí foi a votação. Aí deu 100 e tantos votos contra. Faltou um voto. Não, empatou. Eu estava nessa votação. Empatou. Ou seja, se tivesse um voto a mais, o pastor tinha ganhado. Aí empatou. Como empatou, o pastor presidente não sabia de nada, que o pastor presidente veio de fora, de outra cidade, deu o voto de Minerva. O voto de Minerva foi, já que a metade quer e a outra metade não quer, empatou, então saia. Então tiraram o pastor da cidade e a igreja desceu, ficou 3 membros, 1, 2, 3. Aqueles que ficaram para derrubar o pastor, não ficaram na igreja. Eles derrubaram o pastor e foram para outra igreja. Olha, chegaram lá na outra igreja e ficaram tão quietinhos. Então, a omissão é um pecado. A gente não pode ser omisso. Pastor, nem estava lá, nem vi, nem olhei. Nem viu, nem olhou, porque você não quis. Não dá para fugir da lei. A lei vai dizer, não, você viu, sabia e ficou na sua. Você está entendendo? Assim como muitos vão se omitir nas eleições, essas eleições serão um marco na nação, sim. Então, assim, pense bem, ore a Deus, não vá por beleza, né? E faça a sua obrigação, dando a sua opinião, porque você existe. Depois que a gente morrer, a gente não pode votar mais. Então, enquanto está vivo, vota. Minha mãe, com 80 anos, ela ia votar, né? Então, assim, é muito bom, eu gosto, né? E aí você pense bem, pense muito bem, não pense só com a barriga, não. Cuidado com conversa bonita. Conversa bonita todo mundo tem, tá? E veja o que houve na Nicarágua, né? Veja o que houve na Argentina, né? São países amigos nossos,
que caíram. Nicarágua, Argentina, Venezuela. Só 2 milhões de venezuelanos estão aqui na Amazônia, atrás de comida, né? E os caras lá acham que estão certos, né? Então, o que pode fazer? Então, eu peço que orem pelo Brasil, façam uma campanha de oração e abençoe o Brasil, né? E veja que existe um plano do diabo para destruir não somente o Brasil, mas muitas nações. E você pode olhar que tem nações que tem água doce, terra, petróleo, tem tudo e morrem de fome. Eu cheguei à conclusão que a maioria, a riqueza e a pobreza não pertencem a recursos. Porque tem países que não tem uma pedra de ouro, uma pedra de jaspe, não tem nada. E são podres de rico. Para você ter ideia, eu me perdi na Bahia e os meninos mijando, eles encontraram 50 pedras de jaspe. Meus filhos recolhem terra, né? Nesse lugar que eu me perdi, eles diziam para mijar, e, essa pedrinha bonita, essa pedrinha. Achamos 50 pedras de jaspe, só mijando. E tem países que não tem uma pedrinha de nada, e são podres de rico. A questão da política, né? Então não dê uma de gostoso, de santão, né? Pare e pense, eu sei que a gente não muda o mundo, mas a gente não está no mundo, né? Pare e pense. Né? Israel tem muito deserto e prosperou, porque a política de Israel é poderosa, né? Então que Deus abençoe você e fica com esse texto. Veja onde os outros caíram e se levanta. Veja onde caíste e se levanta. Nós não somos melhor do que ninguém, tá? Mas podemos escapar do leão. Não é verdade? Que o Espírito Santo de Deus te ilumine. Em nome de Jesus, amém. Eu sou a favor da democracia, sou a favor da igreja. A igreja também tem que se acordar, principalmente a igreja que está sofrendo nesse país aí. E tem que ver o seguinte: quem são os amigos de fulano? Quem são os amigos de cicrano? Os amigos dizem muito de você. Se você tem amigos místicos, você também é místico. Entendeu como é a coisa? Eu é que sou amigo de Chiquinho, Chiquinho é místico. Mas eu não sou, tá? Ai, cadê minha pedrinha? Deixa eu me benzer, menino. Cadê minha pedrinha? Ai, meu Deus. Ah, tá aqui minhas pedras. Então, preste atenção, tá? Que Deus abençoe e te ilumine. Faça a diferença, tá? Não vai fazer besteira, brigar, não. Faça a diferença. Converse com seus familiares, tá? A omissão é o principal pecado que existe. E é um pecado que você se ilude. Você diz, olha, eu nem estava aí, nem vi, mas se omitiu. Né? Podemos pecar por obras, pensamentos e ações e omissões. E se omitir é dizer, eu não existo. Eu não existo. Lembre-se que nós colheremos o que plantamos. Se nós somos omissos, colheremos omissão. Né? Eu abençoo esta nação. Bendito a nação cujo Deus é o Senhor. Amém?